Olá, o meu nome é Lígia Souza, eu sou escritora e pesquisadora e vou falar sobre esse tema hoje que interessa a tantas mulheres, que é a escrita e as mulheres. Bem, a vontade de falar sobre esse tema tem a ver um pouco com a minha trajetória. Eu fiquei alguns anos estudando, pesquisando, tanto no mestrado quanto no doutorado, autores, principalmente europeus, homens brancos. E quando eu terminei o doutorado, eu senti essa necessidade de partir um pouco da minha referência, do meu lugar, que é pensar a escrita das mulheres no Brasil no século XXI. Bem, então eu vou falar um pouco a partir desse contexto e, mais do que isso, desse desejo de compartilhar um pouquinho sobre as minhas leituras, os meus pensamentos a partir desse tema. Eu vou ler um trecho de um livro do Amos Oz, que é um escritor israelense, para a gente trazer um pouco um imaginário, uma imagem que nos interessa muito quando a gente for falar principalmente sobre o lugar da escrita. O trecho é o seguinte: deixaria uma xícara de chá sobre algum dos pesados alfarrábios alemães espalhados por sua mesa, esvaziaria o cinzeiro, abaixaria em silêncio as persianas e, sem que ele percebesse, sairia na ponta dos pés. Bem, é esse o imaginário que a gente tem sobre as figuras dos escritores, esses homens todos extremamente eruditos, sóbrios, misteriosos e tudo mais. E quando a gente se depara com essa imagem, que na verdade está ali no Amos Oz, mas está assim numa literatura muito grande que alimenta esse lugar do escritor como esse homem extremamente inteligente, erudito, na verdade isso afasta um pouco de toda uma tradição feminina da relação principalmente com o contar histórias. A gente tem na história europeia um período que a gente vai chamar de belas letras, que assim como as belas artes, elas vão de alguma maneira dizer qual é a maneira que um escritor tinha que usar a linguagem para escrever uma obra de repercussão, uma obra que fosse importante para a sociedade. Então esses parâmetros das belas letras, na verdade, são todos parâmetros masculinos, que vão dizer para a gente quais são as técnicas, as ferramentas de escrita que se encaixam nisso que os homens europeus diziam que era uma boa escritura. Quando era pequena, pensava sempre que iria me casar com um jovem escritor que viria a ter renome mundial. Entraria na ponta dos pés em seu escritório, mobiliado em estilo sóbrio, deixaria uma xícara de chá sobre algum dos pesados alfarrábios alemães espalhados por sua mesa, esvaziaria o cinzeiro, abaixaria em silêncio as persianas e, sem que ele percebesse, sairia na ponta dos pés. E eu acho importante, a partir desse contexto, a gente resgatar um imaginário sobre o ato de contar histórias das mulheres que acabou sendo silenciado um pouco a partir dessa ideia de que a escrita tem que atender a alguns parâmetros masculinos. Então, na verdade, essa fluidez da oralidade, ela vai de encontro aos parâmetros que os homens colocaram como as belas letras. E porque a oralidade tem todas as ferramentas que são muito próprias da oralidade. Então, a gente tem toda uma questão de ritmo, uma questão da repetição, uma questão que não tem a ver com o que a gente vai ter relacionado às belas letras. Isso foi cada vez mais silenciando também esse lugar da mulher enquanto alguém que pode imaginar, alguém que pode criar e tornar público, para além da instância do privado. Então a gente vai ter um silenciamento desse lugar da mulher que originalmente tem a ver com a construção dos imaginários das crianças. A partir desse contexto todo, eu vou resgatar um livro da escritora inglesa Virginia Woolf que se chama Um Teto Todo Seu. Bem, esse livro, a Virginia, ela vai tentar responder um pouco uma pergunta que é a seguinte: o que uma mulher precisa para poder escrever?
Ela vai fazer um percurso incrível, com várias reflexões, trazendo vários nomes da literatura inglesa e tentando responder essa pergunta a partir de uma perspectiva que é: quais foram as mulheres que escreveram antes de mim que possibilitaram que hoje eu pudesse estar escrevendo? É um livro que eu recomendo demais, que acaba trazendo para a gente muitas questões relacionadas à escrita das mulheres, mas eu queria trazer um percurso que a Virginia traz nesse livro que eu acho muito importante. Qual é o processo interno das mulheres até conseguir de fato admitir e se colocar nessa posição de escritora? A Virginia vai dizer o seguinte: que antes de tudo, uma mulher precisa admitir para si mesma que ela gostaria de escrever. Por quê? Porque a gente está num universo muito extremamente patriarcal e machista que diz que, na verdade, essa figura que está lá no livro do Amos Oz, essa figura, ela é a figura que deve ser o espaço do escritor. Essa é a figura que a gente alimenta na sociedade. Então, admitir para si mesmo que a gente pode ocupar esse espaço da escritura é o primeiro passo, é admitir que sim, é possível escrever. Uma segunda reflexão que a Virginia vai trazer a partir desse admitir para si mesma que é possível escrever é depois, de fato, se colocar na escrita, fazer a prática da escritura. Isso tem a ver, principalmente a Virginia vai dizer, com o papel que a mulher ocupa na sociedade também, porque ela vai dizer muito sobre o lugar da interrupção. Para que uma mulher possa escrever, ela precisa de alguma maneira, algum tipo de concentração, algum tipo de espaço que ela consiga se dedicar à escritura. Então ela vai dizer que, por exemplo, as mulheres, historicamente, elas nunca têm o espaço do escritório. Se a gente for pensar nesse imaginário, né, histórico sobre a distribuição dos cômodos, a gente tem sempre o espaço do escritório, que é o espaço ocupado pelo homem, como tem ali principalmente no livro do Amos Oz. E a mulher, ela vai estar sempre ocupando os espaços coletivos da casa, ou seja, ou ela vai estar na sala, ou ela vai estar na cozinha, que são espaços em que as pessoas estão transitando. Então a escrita da mulher acaba sendo muito atropelada por essas interrupções o tempo todo. E a Virginia vai falar do exemplo da Jane Austen, que também, com medo de que vissem que ela estava escrevendo, a cada vez que ela começava a escrever e alguém entrava na sala, ela fechava o caderno e colocava em cima um jornal ou alguma coisa para tampar o caderno. Ela não queria que as pessoas soubessem que ela estava escrevendo. E isso acaba trazendo um estilo de escrita completamente fragmentado para Jane Austen, porque ela não consegue continuar um fluxo de um pensamento. Então isso tem a ver também com esse segundo passo, que você admitir que você quer escrever e de fato ir para o lugar de escrita, para a prática da escrita, é completamente diferente de uma prática de escrita masculina, historicamente, porque a interrupção a gente tem que lidar com ela ainda hoje. Depois que a gente consegue escrever, apesar das interrupções, vem um outro passo, que é a gente conseguir, de alguma maneira, mostrar aquilo que a gente está escrevendo, que é um processo muito difícil também, porque a gente acaba tendo toda essa ideia de que a gente é uma impostora, de que o que a gente escreve não é bom, porque, na verdade, a gente vai ser julgada pelos parâmetros masculinos do que se espera de uma escrita, e esse passo de mostrar para alguém a nossa escritura também é um passo importante para a escrita das mulheres, porque a gente tem que abandonar essa ideia de parâmetros e se colocar à disposição do diálogo, à disposição do encontro com o outro. E por fim, a Virginia vai dizer um pouco sobre esse processo interno da gente entender e se impor também como uma mulher que escreve e que pode ser remunerada para isso. E é por isso que ela vai dizer da importância desse lugar do dinheiro na obra das mulheres, porque só o dinheiro que pode, então, proporcionar isso que é o nome do livro da Virginia, que é
um teto todo seu. Essa ideia de um teto todo seu traz também essa perspectiva de que a mulher, tendo essa segurança de um lar, a segurança de um quarto em que ela não seja interrompida, que ela possa de fato desenvolver o seu imaginário, desenvolver o pensamento das mulheres, a leitura das mulheres sobre a sociedade, sobre o mundo e sobre si mesma. Então é muito importante a gente pensar que a escrita das mulheres é também a criação disso que é a mulher, porque a gente vai ter na literatura só uma leitura masculina do que é a mulher. Então a escrita das mulheres tem a ver com isso, em nos colocarmos a partir das nossas próprias vivências e da nossa própria condição. Para a gente entender um pouco esse processo histórico de silenciamento do lugar da escrita das mulheres, eu vou ler um trechinho do Teto Todo Seu. Não consigo parar de pensar, enquanto olho para as obras de Shakespeare na prateleira, que o bispo estava certo, ao menos nisto. Teria sido impossível, absoluta e inteiramente, para qualquer mulher ter escrito as peças de Shakespeare na época de Shakespeare. O próprio Shakespeare frequentou, é provável, sua mãe era uma herdeira, a escola, onde aprendeu latim, Ovídio, Virgílio e Horácio e os elementos da gramática e da lógica. Logo passou a trabalhar no teatro, tornando-se um ator de sucesso e a viver no centro do universo, encontrando todo mundo, conhecendo todo mundo, praticando sua arte nos cartazes, exercitando suas habilidades nas ruas, ganhando até mesmo acesso ao palácio da rainha. Enquanto isso, sua talentosa e extraordinária irmã, é de se supor, ficava em casa. Ela era tão aventureira, tão imaginativa, tão impaciente para conhecer o mundo quanto ele, mas ela não frequentou a escola. Não teve a oportunidade de aprender gramática e lógica, que dirá de ler Horácio e Virgílio. Apanhava um livro de vez em quando, talvez uns do seu irmão, e lia algumas páginas. Mas logo seus pais surgiam e ordenavam que fosse cozer as meias ou cozinhar o guisado e não mexesse em livros e papéis. Talvez rabiscasse algumas páginas em um pequeno sótão às escondidas, mas tinha o cuidado de escondê-las ou queimá-las. Bem, eu gosto muito desse trecho do livro da Virgínia porque traz para a gente na prática esse pensamento sobre a desigualdade da relação das mulheres perante o seu papel na sociedade. Enquanto Shakespeare teve todas essas oportunidades de desenvolver essa escrita, uma suposta irmã que ele teria, com as mesmas condições financeiras, não poderia de maneira alguma desenvolver essa escrita, esse desejo de escrita que lhe era própria. Essa reflexão que a Virgínia vai fazer sobre a escrita das mulheres naquela época e naquele contexto também faz um convite para a gente pensar o nosso contexto, a nossa condição aqui no Brasil e na América Latina. E é por isso que eu quero trazer também agora um artigo de uma escritora chicana, que ela é norte-americana, mas reconhece a sua origem mexicana, que se chama Glória Anzaldúa. E a Glória, ela vai escrever um texto, um artigo que se chama Falando em Línguas, uma carta para as mulheres escritoras do Terceiro Mundo. Esse artigo está na revista Estudos Feministas da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu recomendo demais a leitura. Tem um trecho que ela vai, de alguma maneira, responder à pergunta: por que é que eu sou levada a escrever? E o trecho é o seguinte: por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me amedronta. Porque não tenho escolha, porque devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim mesma, porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá. No escrever, coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e a minha fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam
quando eu falo, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você, para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo, para me descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar autonomia, para desfazer os mitos de que sou uma profetisa louca e uma pobre alma sofredora, para me convencer de que tenho valor e que o que tenho para dizer não é um monte de merda, para mostrar que eu posso e que eu escreverei sem me importar com as advertências contrárias. Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do censor e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho um medo ainda maior de não escrever. Esse trecho, para mim, ele é quase que uma convocação, nos coloca um pouco uma ideia de missão quando a gente se coloca a escrever, né? A nossa responsabilidade de, sim, ocupar o lugar da escritura e assumir que somos capazes de dar conta da nossa própria narrativa. Tem algo muito interessante que a Glória vai falar em relação ao Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que ela vai dizer que essa conclusão que a Virginia tem, que é uma mulher, para poder escrever, ela precisa de um teto todo seu, na verdade é uma conclusão muito específica, que diz de uma condição de uma mulher que é inglesa e que mora num país de primeiro mundo. E então a Glória vai dizer que nós, mulheres do terceiro mundo, a gente não tem que esperar que essas condições todas estejam de alguma maneira presentes e que a gente consiga conquistar essas condições para escrever. Então ela vai dizer que a gente tem que escrever de qualquer maneira, porque no terceiro mundo, esse lugar da escritura das mulheres tem muitos mais desafios e que por isso mesmo é muito mais necessário. Então eu indico demais a leitura da Glória, porque nos coloca nesse lugar de responsabilidade com a escrita diante da nossa sociedade, de um país subdesenvolvido, e nos convoca a agir. Mulher, por que é que eu sou levada a escrever? E esse pensamento da Glória, essa pergunta, ela tem que ressoar todos os dias quando a gente acorda. Mulher, por que é que você é levada a escrever? Bem, para finalizar, eu queria retomar aquela imagem que eu trouxe do Amos Oz, desse escritor que está ali concentrado e escrevendo, e dizer que por mais que esse imaginário ainda esteja presente na narrativa que a gente vê em vários lugares por aí, a nossa convocação a partir dessa aula é que a gente se veja como protagonista dessa cena, em que a gente se coloque como essa mulher que está ali concentrada, escrevendo e colocando a sua narrativa, o seu olhar sobre o mundo, nas palavras, nas letras, no papel em branco. Isso para mim é muito especial, porque quando eu me dei conta que, na verdade, eu não iria me casar com esse escritor romantizado, esse homem que fica fechado no escritório, eu, na verdade, me dei conta de que eu era essa escritora, essa mulher que queria ocupar esse espaço de atuação na escrita, e isso para mim fez ressignificar, inclusive, a obra do Amos Oz e o meu lugar como escritora. Então, fico aqui para encerrar como também um chamado, uma convocação, como todas essas mulheres que a gente citou hoje aqui no nosso vídeo. Mulher, por que você escreve? Mulher, qual é a responsabilidade que você tem em colocar a sua narrativa, a sua verdade, o seu olhar sobre o mundo? Quando a gente se coloca no lugar de escritura, a gente está, assim, revolucionando o mundo. Então fica aí o nosso convite para a gente dialogar um pouquinho. Mulher, por que é que você escreve?